Ô Vanessa, uma pergunta que eu trouxe aqui na nossa abertura mesmo, né? O que essa brincadeira ela pode revelar e por que o afeto feminino, esse conforto da mulher de brincar com uma boneca, incomoda tanto? Bom, sua pergunta tem duas partes. Isso, vamos por partes. Vou dividi-la em duas partes, tá bom? Uhum. Então, primeiro, o que isso significa? Primeira coisa importante é que não tem como a gente saber o que se passa do lado de fora. Cada mulher vai lidar com essa boneca à sua maneira. E ela vai ter um tipo de laço estabelecido com essa boneca na sua singularidade. Então, esse é um primeiro ponto. Não tem uma chave de interpretação que sirva para todas. Né? Pelo menos de onde eu baseio minha clínica, que é a partir da psicanálise, eu estou concordando com a Ligares nessa de que a gente não faz diagnóstico por atacado. Isso não se faz. Cada um com seu laço. Dito isso, a gente pode levantar algumas hipóteses do que algumas pesquisas têm sido feitas sobre esse assunto. Então, eu trouxe resultados de algumas pesquisas sobre isso na área. Então, o que a gente tem notado que essas bonecas têm funcionado? Parece que o princípio disso foi com idosos que tinham algum tipo de questão neurológica, emocional. Eles se sentiam muito tristes, muito solitários, muito desconectados da realidade. E, comumente, nas questões neurológicas de idosos, o humor pueril retorna. Então, é como se houvesse um tipo de retorno à infância. Então, as bonecas serviram para dar uma alegria para esses idosos. Um efeito terapêutico. Um efeito terapêutico que teve resultados muito interessantes. Então, até hoje, isso é utilizado em algumas clínicas com idosos. Então, daí a gente pode pensar o quanto que esse objeto pode servir como objeto transicional para regular as emoções. Então, por exemplo, uma mãe uma desejosa a se tornar mãe, que está aguardando, por exemplo, um tratamento que ela está fazendo, que é longo, ou depois de várias tentativas frustradas. Aquilo pode ser um tipo de ferramenta para ela regular a ansiedade. Olha só. E é interessante você trazer isso como algo que vai te ajudar a passar por uma realidade muito angustiante de espera. Outra perspectiva que a gente tem percebido é diante do luto. Então, diante da perda de um bebê, essa mãe faz uma encomenda de um reborn parecido com o seu filho e ela vai ali experimentar no dia a dia com aquele boneco uma elaboração dessa perda. Então, aos poucos, aquele boneco vai se tornando um símbolo desse filho que foi. A gente tem isso um pouco, né? Assim, a gente perde alguém, você guarda um relógio, uma blusa, um livro, algo que pertenceu. Então, chega-se no nível de ter quase uma cópia daquela pessoa, mas isso é algo transitório. Acaba sendo transitório nas circunstâncias de luto que são elaborados. Quando o luto se torna prolongado e ele fica infinito, existem os lutos que são prolongados demais. Tem um tempo? Qual que é o tempo? Não tem um tempo definido, cada um tem seu tempo. Mas quando ele se torna tão longo a ponto da pessoa não conseguir desinvestir naquele objeto e ela começa a retirar os investimentos emocionais dela do mundo de uma maneira muito consistente, muito repetida, isso tem que ser olhado um pouco melhor. Essa pessoa pode estar precisando de uma ajuda profissional para que ela consiga terminar de elaborar seu luto. Um outro aspecto importante da boneca é que você até comentou, ela traz uma possibilidade de laço social. Então você tem ali as mães dos reborn que estão num grupo, elas vão passear, elas se encontram, ela tem um assunto em comum, elas fazem laço ali. Isso também pode servir como um tipo de ferramenta para que as pessoas façam amizade. A gente tem ferramentas assim, a rede social, muita gente se utiliza dela. Os jogos, muita gente se utiliza de jogos para fazer laço com alguém. Então isso pode ser um caminho intermediário para fazer laços sociais. Claro que também pode ser uma brincadeira de faz de conta. Simplesmente no aspecto de se divertir com aquilo ali, de ser realmente algo que você leva para a vida, você gosta de brincar de boneca, você brinca com aquilo ali. O que é importante a gente notar? É que o tipo de produto que a gente tem hoje ofertado na sociedade
é um tipo de produto mais realista. Observa bem, você vai comprar uma televisão. O que te atrai para comprar essa televisão? A qualidade da imagem. A qualidade da imagem. E agora vai lançar uma televisão nova, com uma nova tecnologia, que a gente vai conseguir interagir ao vivo, né, em tempo real com o programa, para poder tirar as pessoas dos streamings, né, que é uma coisa mais interativa. Então é isso, a gente quer estar no controle ali da coisa, né, vivenciando aquilo de forma mais realista possível. Isso tem sido algo que a gente está chegando numa tendência de produtos para coisas cada vez mais realistas, cada vez mais palpáveis, uma experiência cada vez mais completa. Você hoje vai ao cinema, você tem o cinema 5D. Né? Você sente o cheiro, a cadeira movimenta. Hoje não é cesta, mas até os brinquedinhos, né? Estão com uma película que tem parece mais a pele. Isso. Né? Antes eram umas canetas, umas coisas meio toscas, assim. Hoje em dia você tenta fazer a coisa mais realista cada possível. Vez mais realista possível. Então isso é uma tendência de mercado também. Então pode ser que a escolha por esses objetos para o faz de conta venha daí. É uma tendência de mercado que está todo mundo curtindo muito mais algo mais realista. A gente também tem... Nossa, eu trouxe umas 8 possibilidades aqui. Excelente. Bora. Excelente. A gente também tem a questão da fonte de renda, né? Não vamos esquecer, né? Os influencers estão na rede social, eles têm uma fonte de renda, não só eles, mas também aqueles que vão trabalhar com esse nicho. Então, as lojas que vão vender as bonecas, que vão vender as roupas, que vão ser as cegonhas. As cegonhas são aquelas que fabricam as bonecas sob medida. As pessoas, né? As pessoas são chamadas de cegonhas, né? Você tem também as clínicas dos Reborn, que aí eles vão fazer a simulação do parto, a simulação dos atendimentos médicos e assim sucessivamente. Então, acaba que isso gera uma fonte de renda para as pessoas. Então, Gira economia. Gira economia. Mas isso é uma coisa que é importante a gente observar, que isso é... organização societária. Por que eu estou falando isso? Lá no passado, lá no século XIX, você tinha as fotografias das crianças e das pessoas que haviam morrido. E eles começaram a tirar foto dessas pessoas para guardar como lembrança. É verdade. Né, lá na Inglaterra, isso começou depois Isso começou lá muito atrás. Aliás, depois que a Rainha Vitória perdeu o marido, ela fez uma foto dele para guardar. Olha as fotos dos grandes reis e príncipes, eles não pintavam quadros e deixavam? Depois que veio a fotografia, isso começou a ser usado em fotografia. Então, as crianças e também os adultos eram fotografados depois de terem falecido, junto com os vivos, para que se guardasse uma lembrança. Isso parecia comum na época, porque estava numa época de peste e eram muitas mortes, muitas perdas. Isso se tornou um mercado na época. Então, o mercado de fotografia, nessa época, teve um boom, um avanço. Então é isso que eu quero dizer, assim, não é para fazer um julgamento do mercado que está ao redor disso. Estou dizendo que isso também conflui para que as coisas tenham um tipo de continuidade. Se você compra um produto que no dia seguinte os acessórios dele deixam de ser ofertados, aquilo aos poucos vai deixando de ser parte da nossa vida. Né? Então o mercado ajuda a manter isso aquecido. Agora... tem um outro aspecto que a gente precisa levar em consideração. E aí eu vou separá-lo do restante das outras hipóteses que eu trouxe. Todas essas hipóteses que eu trouxe são trazendo a boneca num aspecto simbólico. Não é isso? Ela é um como se. Sim. É um como se. Mas há também casos em que essas bonecas são tomadas não como se, mas como um substituto de fato. Então, existem casos em que as pessoas tomam essas bonecas como substitutos de uma pessoa. Então, isso também ocorre. Para a gente ter certeza, não dá só para olhar e falar, é esse caso aqui, então, que não tem um como se. Esse caso aqui, que a boneca está sendo usada como de fato. Não dá. Tem que ter uma escuta clínica, tem que ter um tipo de preparo para a gente definir se aquilo ali está acontecendo como algo simbólico ou, de fato, como um substituto de uma pessoa. E se tiver como substituto, aí é problemático, né? Aí a gente pode entender que pode ser um caso em que aquele boneco está até servindo para uma estabilização. Como assim? Por Você exemplo, perde um neném. Pode ser um caso de perder um neném e aí você entra num tipo de desestabilização emocional muito grande, ou você tem um tipo de crise psíquica muito maior e aquele boneco se torna algo que te estabiliza. Te mantém ok. Então, para que retirar isso daquela pessoa?
Ou pode ser uma doença mental mais profunda que faz a pessoa também não ter muita noção da realidade, não? Em alguns casos. Nos casos de crise psiquiátrica, você tem uma quebra com a realidade. Mas na medida em que aquele boneco é tomado como alguma coisa, não como, né? No lugar de alguma coisa, você já tem ali uma perspectiva muito interessante de estabilização. Então, a gente estava até falando agora mais cedo, né, da pessoa que levou um caso, a pessoa que levou um boneco para ser atendido no hospital do SUS, e o profissional de saúde do SUS atendeu esse boneco como se fosse uma criança, de fato. Assim, recebeu, atendeu, não ficou questionando essa pessoa que levou. Então, é isso. Para que ficar também questionando essa realidade que o outro precisou refazer? Né? Diante de uma ruptura com a realidade, é necessário que se refaça a costura. Então, se a boneca serviu para refazer essa costura com a realidade, por que a gente vai lá e vai retirar daquela pessoa? Mas eu acho que demanda a gente saber um pouco do histórico da pessoa também. Eu, no primeiro momento, acharia estranho. Se eu fosse uma profissional da saúde, sabe? Se eu não conhecesse o contexto, a história daquela pessoa, que ela chegasse com uma boneca, às vezes o profissional até se sente desrespeitado, não sei, pode acontecer. Porque não é pessoal, né? Eu acho que isso aí já entra num aspecto assim, profissional de saúde, geralmente, ele estuda sobre essas questões. Sim. Para ele atender o público. Então, é esperado que ele tenha a ideia de que aquilo não é para ele, né? Não é sobre ele ali, é sobre o paciente que foi pedir uma assistência médica. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado na área de saúde, porque, de fato, a gente vai ter demandas que não são necessariamente aquelas sempre muito óbvias, muito julgadas, comuns no cotidiano. As pessoas são muito singulares, né?